começando o episódio 355 do podcast do Wikimetal, o podcast mais antigo do país de rock e heavy metal, fundado em 2011, 355 episódios. Uma alegria estar aqui para discutir juntamente com o pessoal aqui da redação e do label, né? Pedro Tiepolo, tudo bem, Pedro? Isso aí, tudo certo. Legal. E estamos com a nossa Dude recém-chegada das terras europeias, brava exploradora do terreno europeu. Como é que foi sua viagem, Dude? Foi maravilhosa. Só é meio triste ter que voltar à realidade brasileira. Mas estamos aí. Muito bem, Dude esteve na Inglaterra, Escócia, França. Foi uma viagem legal, né, Dude? Foi maravilhosa. Muito bem, e a gente está aqui também para falar um pouco, vamos falar de bandas inglesas, né? Sim. Mas não só de bandas inglesas, acho que o tema desse episódio, para a gente discutir, brigar, conversar um pouquinho, é sobre guerra e paz, né? Entre bandas, entre membros da mesma banda, rivalidades, e a gente discutiu um pouquinho e a gente acabou decidindo por esse tema porque no último mês aconteceram algumas coisas ligadas a esse tema, né? A gente teve a histórica revelação, ainda não confirmada, mas semi-confirmada, de que o Paul McCartney vai participar de um disco dos Rolling Stones, o que é um marco, assim, um negócio incrível, embora já tenha tido gravações aí das bandas, uns nos discos dos outros. Mas depois de tanto tempo, tantas farpas, tanto disque-me-disque e tal, é interessante ver o Paul dentro de um disco dos Stones. Ao mesmo tempo que rolou 1000 tretas aí dos nossos queridos Roger Waters, David Gilmour e família Pink Floyd brigando aí à torta direita, um monte de acontecimentos. Então a gente achou interessante conversar um pouco sobre esses assuntos, né? É isso então o nosso tema, né? Esse é o nosso tema. Tretas. Então, legal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa histórica rivalidade dos Beatles e dos Rolling Stones, duas bandas britânicas, duas bandas que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Os Beatles um pouquinho antes, mas que foram conquistando o mundo por caminhos talvez um pouco distintos, né? Mas que invariavelmente levou a... Até aquelas, sabe, as perguntas que você faz para a pessoa se você gosta de gato ou cachorro. Nesse nível se você é Stones ou Beatles, né? Dude, se você é Stones ou Beatles? Já o silêncio. Eu sou do time que acha essa comparação meio sem pé nem cabeça, assim. Tanto pelos estilos musicais das bandas, quanto, sei lá, mano, pelo que elas representam entre si. Mas se tiver que escolher, assim, vamos ouvir o catálogo... Se eu tivesse que escutar apenas uma, outra eu nunca mais escutaria, eu ia ficar com os Beatles. Então, pra mim essa história, não dá pra comparar porque são muito diferentes, mas meio que dá sim e o Beatles é melhor, não tem que fazer. Tipo, Rolling Stones tem muita coisa boa e tal, é bem legal, mas é que também assim, tanto pelo estilo, eles têm mais assim, claro, eles variam um pouco, mas é meio que um som ali meio expandido nisso. O Beatles tem muito mais variedade, assim. Eu concordo com o Pedro também, sou até mais radical, talvez até por conhecer a fundo a discografia dos Beatles e não ser tão profundo conhecedor dos Stones. Eu tô falando mal, mas eu também não conheço toda a discografia. Eu conheço assim, é claro que todas as músicas famosas, já ouvi vários discos inteiros dos Stones, mas não dá pra comparar com o meu amor pelos Beatles, assim, que tipo, pra mim é a maior banda de todos os tempos, não dá nem pra comparar com outras coisas, é que nem o Pelé, assim, né? Tipo, não dá pra comparar, então... Mas ainda assim, né, teve muita... Até você colocou numa pergunta para os nossos Wikibrothers responderem um pouquinho sobre esse lance da rivalidade, porque eu acho que é um pouco... Eu vou dar minha opinião aqui, né, não sei o que eles responderam, mas eu acho que é um pouco, sabe, que o boato acabou gerando o fato, sabe? Porque foi uma coisa que eu acho que a imprensa foi cutucando que existe rivalidade e meio que sem muito motivo, porque venderia mais jornal, venderia mais notícia, e de tanto eles falarem, de tanto os fãs acreditarem que as bandas são rivais, eles começaram realmente a rivalizar. O John Lennon começou a dar um monte de declarações, o Keith Richards respondeu, o Mick Jagger respondeu. Então eu acho que foi uma rivalidade que foi fomentada, ela não existia, eu acho, mas ela acabou sendo criada. Essa é a minha opinião, assim, não sei. Sim. Quando a gente vê um pouquinho da história das bandas, no começo os Beatles foram meio que padrinhos do Rolling Stones, assim. Ajudaram Ajudaram eles a conseguir o contrato com a gravadora.
ajudaram com o segundo single deles, né? Composto pelo John e pelo Paul, eu acho. Não sei. E aí, então... Que era o I Wanna Be Your Man? É isso? I Wanna Be Your Man, exatamente. Então eu não sei quando e como isso começou, porque eu tava até lendo hoje uma linha do tempo da treta e é muito esquisito, porque tipo, uma hora eles estão juntos fazendo um rolê e gravando uma musiquinha, um back vocal ali, uma coisinha juntos daqui, e na outra eles estão falando barbaridades uns sobre os outros, assim, então realmente eu não sei de onde, qual que foi o motivo inicial, se alguém xingou a mãe de alguém, porque, por exemplo, no Metallica, a gente sabe as tretas do Dave Mustaine com o Hetfield, mas nesse caso eu não sei. E a maioria dos nossos Weak Brothers e Weak Sisters, até o presente momento, porque a enquete ainda tá lá nos stories, eles acham que isso foi também uma invenção da mídia. Quase ninguém acha que realmente, nossa, eles se odiavam aí. Porque é isso, né? Até pelo estilo ser muito diferente. Tipo, em questão de popularidade, beleza, podiam ser rivais nesse sentido, mas acho que não o suficiente de, tipo, realmente... Nossa, eles pessoalmente davam tanta importância pro que o outro estava fazendo, a ponto de, nossa, gente, é rival. Essa na pesquisa que a Doji fez, eu entrei agora pra ver, 3% das pessoas acham que é isso. Tipo, 97% não acham. Os outros 97% ou acham que foi inventada pela mídia, ou que foi uma jogada de marketing para que as duas bandas meio que se autopromoveram um pouco em cima disso. E outros falaram que é só zoação, né? Um zoando com o outro, que eles são amigos, mas estavam brincando, cutucando. Aliás, recentemente teve uma que foi claramente isso, né? Que o Paul falou assim que os Stones são uma banda de cover de blues. Sim. Né? E que depois o Mick Jagger respondeu alguma coisa, vai vir ele vai vir tocar um pouco de música, gente. Exato. Então, isso claramente é uma brincadeira, né? Não é uma troca de farpas, uma briga, nem nada, né? Mas eu acho que algumas pessoas levavam a sério em alguns momentos. Tipo, as coisas que o John Lennon falava eram um pouco, assim, malvadas demais. E o Keith Richards também, né? Que o Keith Richards é conhecido por falar isso aqui é uma merda, isso aqui é uma porcaria. Reclama de todo mundo. Mas eu acho que deve ser isso, tipo, tanta gente, tipo, em entrevista devia perguntar assim, o que vocês acham deles? Os caras ficam de saco cheio, mano. Foda, nem liga. Tipo... O Keith Richards falou não sei se foi do Heavy Metal ou do Black Sabbath, alguma coisa ele falou que é horrível, né? Que é uma piada. Que é uma piada, né? Isso. Então... e agora tem esse lance da parceria do Paul McCartney com os Rolling Stones, que segundo a lenda diz que agora nesse novo disco dos Stones que vai sair em 2023, o Paul tá tocando baixo em uma música inteira, né? Sim. Esperar pra ver se isso vai rolar mesmo. É o primeiro disco, né, dos Stones depois do falecimento do baterista, né, do Charlie Watts. Sim. E vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu li as pessoas que defendem que Beatles é melhor, que Rolling Stones é melhor. E uma coisa é verdade, e todo mundo aqui parece ser mais Beatles do que Rolling Stones. Mas uma coisa é verdade que, tipo, os Beatles nunca foram uma banda de show, né? Eles pararam de fazer show por vontade própria em 66. Enquanto os Rolling Stones têm essa característica incrível de ser uma banda perfeita para estádio, para arena, para os maiores palcos do mundo. E também que os Beatles pararam no pico, né? No máximo. E aí eu acho que isso também valorizou, porque não deu nem tempo. Ele tinha umas músicas meio doidinha, mas é minoria. E acho que não deu tempo eles lançarem aqueles discos ruins que toda banda lança, ao passo que Rolling Stones, a gente nem conhece a discografia inteira, porque o negócio é muito grande. São, tipo, mas muitos também anos. Até os clássicos, tipo, tem um ou dois aí que eu acho que eu diria que são... De novo, eu não conheço tanto assim todos os discos. Mas tem, assim, os Stick Fingers lá, qualquer outro, que também é os clássicos deles. Tem um monte. Tem alguns, mas, tipo, da mesma, comparando só a mesma época, né? Tipo, sem desconsiderar que o Rolling Stones continuou depois. Acho que o Beatles ainda ganha, na minha opinião. Mas esse ponto da Dude é interessante, né? Porque eu também sou árduo defensor dos Beatles. Quando a gente fala assim, quem é melhor... a coisa do show realmente. Exato. Você perguntou assim, qual banda ao... Porque eu vi o show dos Beatles em 66 lá, que a Apple disponibilizou, o show na íntegra, que foi, acho que 2 dias antes da apresentação deles na televisão, que conquistou os Estados Unidos. Foi em Washington esse show. Num lugar relativamente pequeno e tal, e eles colocaram, a Apple colocou na época o show inteiro. Eu fiquei impressionado, achei maravilhoso o show dos Beatles. Mas não dá pra comparar, né? Tipo, não dá pra comparar com os... Você fala que é melhor ao vivo, né? Os Stones... Mas de novo, dessa coisa de que acabou antes o Beatles, porque na época também nem, tipo, tem toda aquela história que
sei lá, não tinha o equipamento necessário que dava pra ouvir mais as pessoas gritando do que a banda tocando. É isso aí. Então, bom, acho que sobre Beatles e Rolling Stones essa é a nossa discussãozinha. E depois, se os Wiki Brothers, Wiki Sisters quiserem opinar, mandar mensagens, xingar. Dizer qual banda preferem ou o que acham dessas discussões, podem entrar em contato com a gente. Agora, uma discussão muito mais séria e real é a treta dentro do Pink Floyd, né? O Roger Waters com o nosso querido David Gilmour. É uma briga que já começou lá atrás, né? Já há muitos anos, e que agora, esse mês aí, ela chegou no ápice, assim, com a esposa do David Gilmour se pronunciando nas redes, né? Xingando o Roger Waters, falando que ele é, chamando ele de antissemita, chamando ele de coisas pesadas, assim. do Putin, né? Umas paradas assim. Exato. E um pouco o que startou essa treta toda recente agora é o fato de que o Roger Waters pegou um dos álbuns clássicos do Pink Floyd, que é o Dark Side of the Moon, e regravou ele inteiro, dizendo que ele é o dono dessas músicas, o que é uma coisa meio bizarra, assim, né? Porque a autoria das músicas não é só dele, né? Ele é autor, acho que, de 3 das 10 músicas. Ele escreveu tudo, mas assim, os créditos, direitos autorais exclusivos, ele só tem de 3 das 10 músicas. E aí ele surtou e falou assim, isso aqui é meu. Surtou. Essa é a palavra. Eu acho que ele até tem direito se ele quiser regravar as músicas, mas tipo, não falando que, nossa, tipo, como se fosse, o antigo é uma bosta porque teve os outros, agora eu vou fazer o álbum de verdade que é só meu. Isso é meio... É tudo muito, muito esquisito, porque vai ser aniversário, né? Agora de 73 pra 23, deu quantos anos, Dani? Faz essa conta aí. Aniversário de X anos do Dark Side. 50 anos. 50? Caraca. 50 anos do Dark Side of the Moon, que é o clássico absoluto do Pink Floyd. O que é difícil, porque o Pink Floyd tem muitos clássicos. O The Wall concorre bem, mas tudo bem. Mas esse é muito, muito bom. E... a banda tem os seus planos, né? Porque eu acho que o Roger Waters não consegue aceitar é que ele não tem mais poder de decisão na banda. Eu não sei até que ponto legalmente é o acordo deles, mas a banda tem o plano de lançar um box, né? Como as bandas sempre fazem, com material exclusivo, Blu-ray, vinil, toda uma coisa de colecionador. E aí ele aparentemente quer lançar essa nova versão do Dark Side of the Moon, só ele, assim, porque, segundo ele, eu escrevi, vamos acabar com essa porcaria de nós. É claro que nós éramos uma banda, todos contribuímos, mas é o meu projeto e eu escrevi. E qual um cachorrinho foi lá, urinou no negócio e falou, é meu, ninguém mais mexe. É meio bizarro. Eu vi um depoimento de um cara que ouviu o disco, a regravação, né? E ele fala que ficou super bom, ele elogia tudo. E ele fala que ele colocou voz nas músicas instrumentais, né? Sim. Então, realmente é uma meio narração. Porque na instrumental eu acho mais difícil você negar a contribuição dos outros músicos. Uhum. Meu, é muito megalomaníaco. Não tem outra explicação pra isso. Ele já tinha dado algum PT com o negócio do Animals, né? O Animals também, ele fez um aniversário de lançar, e aí eles iam fazer um relançamento desses boxes exclusivos, tudo. E eu sei que o Roger Waters ele complicou esse relançamento, atrasou, né? Ele queria colocar conteúdo próprio dele dentro do material. Uma confusão, né? Foi muito besta, assim, porque o Roger, ele chega nas redes sociais usando palavras muito fortes pra uma situação que é, tipo, deles, tipo, o David Gilmour está me censurando. Tipo, calma, não é isso. E aí, tipo, aparentemente ele, por iniciativa própria, chamou um jornalista, falou assim, escreve umas notas pro encarte do álbum e mandou lá pro Gilmour e companhia. E o Gilmour falou, não. E aí ele ficou, tipo, surtado do outro lado. Então parece que não é uma pessoa muito fácil de se lidar.
Apesar que eu tava até falando com o Dani que eu acho muito engraçado o jeito que ele briga, porque ele se acha tanto. É uma autoestima admirável, assim. Então, parece que é um ponto que eles chegaram, só que tipo, eles estão brigando só por brigar mesmo, porque não quer que o outro ganhe sem fazer alguma coisa que não quer, então. Parece. Tipo, não tem muito motivo assim, se o cara quer gravar e fala que é uma coisa nova, diferente, ele quer fazer uma versão dele, não tipo, a outra versão é ruim fazer, que é meu só. Tipo, isso aí já claramente é pra irritar os outros. Sim. Ele quer fazer um audiobook de Dark Side of the Moon, aparentemente. E é estranho, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele fala, não, o álbum é meu, eu que fiz. Ele até falou que os colegas do Pink Floyd, ex-colegas do Pink Floyd, não eram artistas, que eles não sabem ter ideias, e é por isso que eles têm raiva dele. Eles são criativos. É, que eles não são criativos, tipo, uma afirmação um pouco absurda, né? Mas, ao mesmo tempo, em 2020, ele postou um vídeo, tipo, de 5 minutos no Twitter, tipo, porque o David me baniu do site do Pink Floyd e a esposa dele usa as redes sociais da banda pra divulgar as coisas dela e eu não posso divulgar as minhas coisas lá. Então, eu acho que ele só não aceita que acabou. Sim. Não teve, ano passado teve uma música nova do Pink Floyd, né, entre aspas, mas era só de um deles. Teve essa, né, que era tipo o nosso de caridade pra Ucrânia, acho que era alguma coisa. Deixa eu ver, porque no Wikimetal nós temos essa informação. Todo... Deixa eu ver. Foi lançada em abril de 2022. Se chama Hey Hey Rise Up. E aí é o David Gilmour, Nick Mason, o Guy Pratt e Nitin Solney nos teclados. E é isso, eles fizeram justamente para arrecadar dinheiro para a Ucrânia. Eu não lembro se o Roger Waters reclamou. Provavelmente, né? Sempre teve. Provavelmente, né? Na época eu não vi nada do Roger falando, mas eu fiquei meio passada aí com esses xingos que a esposa do Gilmour deu no Roger. Toda hora eu tô querendo falar Roger Waters. Voltou da Inglaterra. Waters. Ainda estou sob efeito britânico. Mas eu fiquei meio assim, por que ela tá xingando o cara, né? Do ponto de vista de imputar crimes a ele, né? E eu não sei, eu vou dar uma pesquisada, vai que... não sei. Vocês têm lado nessa treta? Ou deixa eles se matarem por lá? Eu acho que pra ter uma treta assim tão violenta, com os dois lados se xingando tanto, seguramente tem acertos e erros dos dois lados, né? É difícil tomar um partido só, né? Mas o Roger Waters não parece ser uma pessoa muito fácil de se lidar, né? Ele sempre tem opiniões muito contundentes, né? Sobre tudo quanto é tema, né? E tem bastante treta com muitos assuntos políticos, né? Principalmente. Às vezes ele tem posicionamentos que eu concordo, às vezes ele tem posicionamentos que eu discordo, e o que é natural, né? Tipo, mas, enfim, não parece ser um cara fácil de lidar. Não parece mesmo, mas eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade de achar um tema, assim, do podcast com os acontecimentos do último mês, porque parece que só o que tá acontecendo é todo mundo que já teve uma banda e saiu dela, assim, revoltado. Isso, a gente tá falando das tretas também que teve notícia agora, né? Porque tem as tretas Exato. que sempre... tipo as duas, sempre por tem exemplo. notícia, então... Exato, se a gente for entrar aqui no tema tretas do rock e do metal, a gente não vai parar de falar, porque são muitas, mas assim, tretas que estão ativas no presente momento e parece que não vão parar, né? Pelo menos a do Paul McCartney e do Rolling Stones, a gente acha que tá dando um passo muito bacana, né? Meio que indicando isso que todo mundo já acredita, que eles realmente nunca tiveram uma desavença, que é mais uma coisa brincalhona. Mas a gente também tem o nosso queridíssimo Dave Mustaine, que sempre fala do Metallica, né? Sempre ele aparece falando Metallica, mas eu sinto que do final do ano passado pra cá, ele deu uma intensificada nisso. Inicialmente, com uma aparente intenção positiva de reunir-se com Metallica pra fazer alguma coisa, porque ele falou, né, tipo, a gente devia ter feito alguma coisa com Big Four, que a gente podia ter
tá ajudando novas bandas, mentorando novas bandas. Eu até tentei falar um pouco sobre isso com o Kiko Loureiro na entrevista que a gente fez no Wiki Metal, mas aí ele não quis entrar assim nos planos do Dave Mustaine. Foi uma opção bem política e inteligente da parte dele, mas eu achei que o Dave Mustaine ia ficar, tipo, jogando esse convite na mídia até o Metallica não ter como recusar. Porque realmente seria interessante trazer o Big Four de volta. Mas parece que o Metallica já não estava interessado, daí ele mudou e falou, pô, então não quero mesmo. Mas também acho que pegou uma época ruim, né? Porque o Metallica tá lançando o disco agora em abril, então eles devem estar com foco total no disco, a promoção do disco, o turnê do disco, tudo que é do disco. Então, acho que ele escolheu um momento errado de tentar ficar cutucando o Metallica. O foda é isso, é que o Metallica é tipo, muito maior, eles não precisam, assim. Mas e aí depois ele começou a intensificar mesmo. Não era só vamos no Big Four, né? Ele começou a falar de outras coisas. Não sei porque eles não querem fazer, eles não dão a bola pra mim, né? Alguma coisa assim. Exatamente, isso foi esse ano, né? Então primeiro ele falou, não, vamos tirar o Slayer da aposentadoria, nossa. E realmente uma ideia interessante, né? Eu acho que tem toda uma nova geração, eu inclusive, que gostaria de ver um show do Big Four. Imagina uma turnê. Ainda mais com o Slayer inventando esse papo de aposentadoria. Mas aí, recentemente, ele falou que não há competição entre o Megadeth e o Metallica, sendo que há Dave Mustaine, porque ele já disse no passado que o objetivo dele era ter uma banda mais metal do que o Metallica. Então há competição. Essa é a história de origem do Megadeth. Mas aí ele falou que o drama, né, das bandas às vezes é mais popular do que a música deles. Não sei se chega tanto. Acho que não também. Eu acho que não. E aí ele falou que eles têm um agente em comum. Como que é? Manager, né? Tipo, Isso. Empresário. Empresário, exatamente essa palavra. E que eles meio que chegam pro empresário deles e falam, pô, você também faz as coisas do Metallica. Junta a gente aí, né? E aparentemente não existe um interesse. E aí ele falou, tipo, eu não sei do que eles têm medo. Tipo... E aí ele falou que é um fato que o mundo quer ver Megadeth e Metallica tocando juntos. E se o Metallica fala tanto dos fãs e gosta dos fãs, por que o Metallica não faz o que os fãs querem? Então, eu acho que Os fãs do Dave Mustaine. O Metallica é uma grana absurda que eles não precisam do Megadeth, assim. Querendo ou não, eles são muito maiores, assim, gigantes. Não que acho que realmente o Megadeth não é que, nossa, a treta é maior que eles, assim. Tipo, acho que eles conseguiram o Dave Mustaine depois que saiu do Metallica, pô, ele fez o nosso dele, assim, que se ele não ficasse lembrando, ninguém ia nem lembrar disso, ficar comparando. Mas é que ele não ajuda também, tipo, ele fica querendo voltar a essa treta. Ele até falou assim, o Megadeth precisa do Metallica? Não. Tipo, ele se adiantou nisso, assim, tipo, não estamos pedindo esmola. Mas ele tá meio carente. Ele tá bem carente, você acha, Demi? Eu acho que ele tem uma coisa no fundo psicológico dele não resolvida ainda, que é essa relação de amor e ódio com o James Hetfield, o não conformismo dele não participar de tudo que o Metallica se tornou. E ele cita, né? Ele citou esse mês, né? Que falou assim, o Metallica ficou muito grande com as músicas que eu fiz, né? Ele fala uma frase dessas, né? Eles são grandes, eles são maiores que a gente? Eles são. Mas por quê? Ele começou com as minhas músicas, né? The Mechanics, que virou depois The Four Horsemen. Ele tem essa coisa mal resolvida. Ele tem. Você quer dar um pouquinho de background aí? Tipo, o Dave, ele entrou, mas ele não gravou álbum com Metallica. Não gravou. Então, antes da gravação do Kill Em All, já tinha muitas das músicas compostas. Algumas são creditadas pro Dave Mustaine mesmo. A partir daí, numa turnê que eles estavam na Costa Leste, eles expulsaram o Dave Mustaine, dizendo que ele não tinha mais condições de ficar dentro da banda. E foi isso. Então, e aí o Dave acha que porque ele escreveu músicas que foram utilizadas pelo Metallica na sequência, ele tem a convicção que, tipo, ele é a base e o pilar central do Metallica. Bom, e pra terminar então, vamos dar as nossas tradicionais dicas, né, do mês, né? A gente selecionou algumas coisinhas que a gente queria apresentar para as nossas Wiki Sisters e Wiki Brothers. Quem começa? Dude? Posso começar trazendo aqui a dica do novo álbum do Avatar, aquela banda sobre a qual já falamos algumas vezes aqui, né? A equipe
não inteira, mas boa parte da equipe se converteu fã, ou pelo menos admiradora da banda, depois do show deles lá na turnê do Iron Maiden ano passado, no Brasil. E eles lançaram agora o 9º álbum de estúdio, que se chama Dance Devil Dance. O disco tá muito bom, eu gostei bastante. Ele tem... Eu gostei que ele viaja, assim, que eles fazem umas músicas muito, muito loucas. E aí daqui a pouco tem uma música que é quase pop, mas ainda tem um peso. Então eu gostei bastante disso. As minhas favoritas seriam a faixa título e Do You Feel in Control? Que é uma perguntinha aí para nós. Então é isso, Dance Devil Dance do Avatar está disponível em todas as plataformas de streaming. E eu acho que já tá na hora do fã-clube dessa banda aí no Brasil crescer, porque eu queria muito ir no show só deles. Então vamos lá. Legal, Dude, eu vou dar a minha dica, que vai ser de uma banda, que na verdade é um alter ego, né? Um nome de um artista inglês que se chama Roy English, e ele usa o nome artístico de Jaguar Twin, né? E é um artista que, para quem gosta de música alternativa, é uma dica bacana, sabe? Uma vibe mais, não sei, um pouco Nirvana e tal. Ele lançou um EP novo chamado The Circle. Na verdade é uma música, né? Que é o The Circle, que ela é apresentada em algumas versões distintas nesse EP. Uma versão só instrumental, uma versão orquestrada e tal. É um som bem bacana, um som que vai crescendo, né? Mas bem nessa linha de música alternativa, né? Então, essa é a dica do mês, né, que eu trago. Jaguar Twin com o seu lançamento The Circle. Vamos ouvir um trechinho. Bom, essa próxima dica é de show, de festival, que vai ser a primeira edição, né, aqui no Brasil, do Summer Breeze, que vai acontecer no final de abril, dia 29 e 30 de abril. E tem várias bandas legais, eu acho que é um line-up assim, bem completo, assim, tanto os headliners e tal, mas as bandas menores também. Então vai ter Blind Guardian, Parkway Drive, Stone Temple Pilots, Stratovarius, muita coisa. Testament, Lamb of God, que acho que os leitores do Wikimetal foi bastante pedido também, assim, esse show aqui no Brasil. Muito. Accept, assim, muita coisa. Também de nacional tem Sepultura, né? Project 46. Também. E fora também vai ter o Xamã, que agora acabou, mas eles ainda vão fazer ainda vão fazer o show, né? Eu acho, hein? Não sei como eu tá acho a que eles, situação. quando anunciaram, eles falaram que é esse com ainda vão Angra, fazer. né? Porque não vai ser um show só deles, né? Na verdade Sim. é uma homenagem a todas as bandas do André Matos e tal, inclusive Viper. Viper também. E do Angra vai ter o Rafael e o Felipe, acho. Isso. E fora também, mas no resto do lineup tem o Brutal Brega também jogou, então vai ser um show engraçado, divertido. Então acho que é isso, é um lineup bem completo. E tem muita banda, né? Porque tem, além de todas essas que você falou, ainda tem a Vantasia, eu falei tem só algumas, Vixen, Tem Cripta. nem dá pra The tudo. Winery Dogs, Black bem Pantera. legal, bem completo. Bem legal. E tomara que também esteja outras edições, né? Não sei se eles já confirmaram se vai continuar para os próximos anos, mas parece ser um festival bem legal. Então é isso, dia 29 e 30 de abril. E ainda aqui no mêsinho de março nós vamos ter um show fora do Lollapalooza do Jane's Addiction, que, para quem não sabe, é a razão pela qual nós temos Lollapalooza para começo de conversa, né? O Perry Farrell, que é da banda, ele vocalista da banda, frontman da banda, também é o criador do Lollapalooza, então provavelmente por isso você reparou que Jane's Addiction vem com frequência, se não em todas as edições, aqui pro Lollapalooza Brasil. Ano passado eles não vieram, acho que por causa de Covid, né? E também rolou toda aquela tristeza da morte do Taylor Hawkins. Então esse ano o Jane's Addiction estará no Lollapalooza Brasil, mas também faz um show solo no dia 23 de março, lá na Áudio. Então é uma oportunidade bem bacana. Eu sempre gosto desses shows fora do festival, porque você tem uma outra setlist, você tem um outro ambiente, né? Uma coisa muito mais intimista. Só os fãs também, né? Exatamente, com os fãs, com o público que tá lá, não para ver o próximo artista da grade, mas para ver o Jane's Addiction. Então está imperdível, os ingressos já estão à venda, é só ir lá e garantir o seu ingresso no site da Live Pass.
Muito legal, Dude. Então a gente deu dicas, falamos do Avatar, falamos do Jaguar Twin, do show, né, solo, né, do Jane's Addiction e desse festival fantástico dia 29 e 30 de abril, o Summer Breeze Brasil. É isso pro nosso episódio 355, falamos um pouco das tretas Beatles, Rolling Stones, falamos de David Gilmour, Roger Waters no Pink Floyd, falamos do Dave Mustaine que não se conforma. É isso, e tem muitas tretas, né? A gente nem tocou no Sepultura, né? Se tocar no Sepultura, vai sair tiro pra tudo quanto é lado, melhor não falar. A gente falou um pouquinho do Xamã também teve, né? Nossa, e teve, aliás, recente, né? Teve uma treta que dissolveu a banda por motivos políticos, inclusive. Então, o que não falta é treta mesmo, mas queremos que tenha também paz, né? Não só guerras. Seria o ideal, mas às vezes as pessoas não deixam. Tem desentendimento mesmo. É isso aí, banda é difícil, né? É isso então, né? Nos vemos daqui a um mês com mais um galera. Podcast do Wikimetal, caminhando firme no seu 12º ano. Para quem não sabe, se conecte aí nas nossas redes, clica no sininho, clica no seu não sei aonde, nos links, nos likes, e o que não falta é lugar para seguir o Wikimetal em todas as redes sociais, site, e é isso. E se você tem uma ideia de tema, tem um comentário, manda nas nossas redes sociais, tem Face, Instagram, TikTok, YouTube, tem tudo. Então deixe seu comentário lá que a gente pensa sobre o caso e talvez traga o tema pra cá. E se você quiser discorrer mais, né, escrever um texto maior e tal, manda um e-mail pra gente, pode mandar info@wikimetal.com.br. É verdade, você pode escrever até pra uma coluna do Wikimetal. Você escreve seu texto, sua opinião, lindamente estruturada, e aí a gente analisa, e se tiver tudo certo com o seu texto, ele vai pro ar. É isso pro nosso episódio 355? É isso! É isso aí. Uhul! Valeu! Agora a gente sai na porrada. Eu acho que o podcast é meu, vocês nem participaram. Eu vou regravar esse podcast sozinho. Daniel Dicha regrava 355 episódios de podcast. Agora a gente sai na porrada.